Olá, boa noite pessoal, desculpa a demora. Eu vou falar hoje um pouquinho com vocês sobre a geração Z, né? Foi solicitada uma entrevista pra gente com uma instituição grande, falando sobre o posicionamento, sobre o mercado profissional para os próximos anos e quem é que vai estar atuando nesse mercado na próxima década. Então, eu quero falar um pouco sobre o posicionamento referente ao futuro do mercado profissional, sobre as tendências da EAD na formação dos jovens, os fatores do sucesso para formar os jovens por meio da educação à distância, quais são os requisitos mínimos para um curso ser bem sucedido e como estará a educação em 10 anos. Então, nós vamos falar sobre esses 4 tópicos, conversar um pouquinho sobre como é que vai ficar o posicionamento do mercado, da instituição de ensino e da própria empresa para atender essa nova geração que está aí, que nasceu entre 95, 96 e hoje está com seus 18 a 24 anos, que então é a conhecida geração Z. Então vamos lá, geração Z é o pessoal nascido entre os anos de 95, 96, que estão começando a ingressar no mercado de trabalho e estão buscando aí formações mais atreladas às suas reais necessidades, necessidades essas que muitas das instituições ainda têm dificuldade de entender e atender, né? Então vamos lá, essa geração Z, hoje com 18, 24 anos, é uma geração praticamente nova, né, que está ingressando no mercado de trabalho, que tem acesso à informação, que tem acesso a muita informação em tempo real. Eles são pessoas, são jovens, né, com conteúdos, com acesso a conteúdos excessivos pela rede. Eles têm a tendência a estar acessando conteúdos a todo tempo, a todo momento, via vários dispositivos, tablets, smartphones, enfim, outros dispositivos. E esses conteúdos são acessados de qualquer lugar, a qualquer momento. Então é essa geração que nós vamos conversar, essa geração que está aí conectadinha o tempo todo e está aí sempre antenada com o que está acontecendo, o que torna um grande desafio para muitas empresas aderirem a esse profissional, para manterem esse profissional no seu quadro e perfil de trabalho, e também das instituições de ensino que estão fazendo tripas coração a atender essas novas demandas dessas crianças, né, desses jovens que estão ingressando agora nesse mercado. Então, como eu falei, são jovens com muito acesso à informação, um volume bastante grande de informações, de tudo que é tipo de assuntos. Eles têm essa informação na sua mão em tempo real a todo momento e eles buscam um perfil de trabalho diferente da nossa geração, da geração anterior, que é a geração Y, que hoje já está no mercado de trabalho. A geração Z, diferente da nossa geração, eles buscam um trabalho com que se afinize com os seus princípios, com os seus próprios valores. Essa geração de hoje já não está mais em busca em desenvolver uma carreira dentro de uma única instituição. Eles não valorizam o status propriamente dito, o ter, eles valorizam mais o ser, e eles não têm tanto interesse em adquirir coisas, né? Eles têm interesse em promover revoluções, em promover novas visões, eles veem as coisas de forma diferente. Então eles estão muito mais, a busca do jovem hoje está muito mais atrelada aos seus próprios princípios do que a própria carreira diz, que é ascender profissionalmente, na mesma empresa, ficar durante anos trabalhando na mesma função. Então o jovem hoje ele está buscando outra coisa, né? São jovens que preferem atuar com o que eles acreditam, eles querem assuntos emparelhados com seus princípios, eles vão em busca de formações que atenda aos seus próprios princípios. Eles precisam, no momento em que ele busca a formação, sentir-se afinizado com o conteúdo que a instituição oferece. Quando eles buscam uma carreira, um emprego, eles buscam na filosofia da empresa, a empresa que atenda também aos seus princípios, aquilo que eles entendem como certo. Então, existe aí uma grande dificuldade das instituições de ensino e das empresas atenderem a esse novo perfil profissional. Esses
jovens, eles são um pouquinho diferentes dos jovens de uma década anterior, eles não suportam hierarquia. O patrão deixa de ser patrão, ele se torna um coach, um mentor, uma pessoa que vai orientar ele no processo de carreira. Ele não vai mais ser uma pessoa que manda nesse profissional. A flexibilidade é outro pré-requisito básico para que esse aluno, esse profissional se mantenha no seu trabalho, é que sejam trabalhos mais flexíveis, que sejam trabalhos mais antenados com seus princípios. Então, eles tornam-se automaticamente menos criteriosos com relação à busca de emprego. Eles não estão mais buscando o status, um emprego pelo dinheiro, eles estão buscando um emprego pela sua qualidade, sua afinidade com os seus próprios princípios. Eles são avessos a críticas, eles têm uma maneira mais inovadora, mais ágil, eles são multitarefas, eles são jovens que hoje conseguem atrelar várias funções ao mesmo tempo, eles conseguem colocar-se em várias funções ao mesmo tempo. Mas isso, em contrapartida, faz com que eles se tornem menos criteriosos, menos aprofundados. Vai se tornar aí uma geração de generalistas, vão deixar de existir os especialistas que se aprofundam no conhecimento. Em 10 anos, nós vamos formar uma camada de profissionais gerais, generalistas em assuntos que requer certa criatividade, flexibilidade e inovação. As empresas têm que estar preparadas para inovar, para receber esse novo profissional, de forma que ele possa trabalhar num aspecto de trabalho, num ambiente de trabalho em que ele possa se sentir flexível, né? Então, eles estão sempre atrelando a sua filosofia de vida com a filosofia da própria empresa. Então, eles vão buscar uma empresa que esteja atrelada aos seus desafios, enquanto parte filosófica, né? Eles sempre vão buscar algo com que se identificar. Quando a gente fala de curso, o curso tem que estar com um conteúdo programático atrelado ao princípio daquilo que o aluno vem buscar. Por isso é muito importante a gente pensar na regionalização do processo didático, em que as instituições de ensino, agora com a abertura de tantos polos, é interessante que elas atrelem a cada polo, em cada região, cursos que estejam culturalmente afinados com aquilo que as pessoas buscam naquela região. Não necessariamente o mesmo portfólio de cursos para todas as regiões iguais. Então, essa regionalização do processo didático vai ser muito interessante também para essa próxima década, tá? O mercado profissional tende a mudar um pouco as regras. Pela primeira vez, depois da Revolução Industrial, da Revolução do Conhecimento, da Revolução da própria tecnologia, pela primeira vez o mercado de trabalho pode-se dizer que encaixa-se como uma luva no sentido de relação pessoa-trabalho, tá? O que isso quer dizer? As empresas tendem a remodelar todos os seus processos de retenção de pessoas e também de atendimento desse novo perfil profissional, tá? Antigamente, na Revolução Industrial, a gente via que a pessoa tinha que se adaptar à empresa, ao seu processo produtivo. Hoje, a tendência é mudar essa dinâmica, onde a empresa acaba se flexibilizando, se moldando a esses novos perfis. Quando percebe-se que existem alguns profissionais meramente criativos, estupendos, são pessoas criativas e dinâmicas e ágeis, a tendência é que a empresa não queira perder esse profissional, não queira que se incorra aquela rotatividade de profissional. Então a ideia é que a empresa comece a prestar atenção até que ponto vale a pena manter determinados profissionais criativos para que isso não ocorra, né? Essa rotatividade não ocorra. Então essa remodelação do mercado profissional é uma das tendências, também não só para a área corporativa, mas também para a área educacional, onde o desenho dos cursos também vão começar a se tornar cada vez mais personalizáveis, adaptáveis, tá?
A empresa vai ter que, mesmo que ela se flexibilize, ela vai ter que aprender a lidar com essa alta rotatividade. Hoje, o jovem, ele passa por ciclos, né, de aprendizagem, não só na carreira, mas também no ambiente acadêmico, onde em cada ciclo ele tende a procurar um novo desafio profissional. Então, são pessoas, estou falando de jovens aí, que vão ficar 3 a 5 anos em cada função, em cada empresa, e tendem a migrar para outras empresas, sempre que esse ciclo se renovar, tá? Então essa readequação também vai ter que ocorrer, e o mercado vai ter que vai ter que se dinamizar mais para poder receber esse profissional que vai ser mais rotativo, tá? Repensar o home office, logicamente, né? O mercado profissional, quando tende a mudar a regra, tende a mudar também sua dinâmica e a sua filosofia. Então, o home office é uma tendência, existe já hoje para gente que desenvolve a área de educação, existe muito desenvolvimento, conteudistas, desenvolvimento de conteúdo, trabalho para revisores. A gente até postou ali no Facebook hoje alguns trabalhos que vão estar atrelados à geração do futuro. Isso eu estou dizendo nos próximos 5 anos, tá? Então, esse encaixe perfeito da relação pessoa-trabalho, a tendência é que nos próximos 10 anos isso se encaixe cada vez mais perfeito, né? Bom, existe um conflito, logicamente, da geração Y com a geração Z, com essas gerações das pessoas que têm hoje 35, 45 anos e esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Existe a tendência de não entender por que eles não conseguem conceber um trabalho das 8 às 18. A tendência é que o mercado também se dinamize e mude para que essas questões de horário, de flexibilização do trabalho, possam ser aderidas de uma forma menos traumática, tá? Outro assunto que eu acho interessante falar é sobre a tendência da EAD na formação dos jovens, né? Logicamente, no ambiente acadêmico vai ter que haver uma remodelação total do processo de ensino. Em 10 anos, cursos de graduação de hoje vão estar totalmente defasados, obsoletos. A mudança constante da informação, ela está sempre de uma forma muito dinâmica sendo apresentada no mercado e, consequentemente, as instituições de ensino não conseguem acompanhar esse processo, fazendo com que toda essa questão de reformulação se torne cada vez mais difícil. Logicamente, as instituições que vão sair na frente são aquelas que conseguem, num menor espaço de tempo, conseguir atualizar constantemente seu material. A gente fala hoje de 6 meses de atualização constante do material, mas a tendência é que esse espaço diminua cada vez mais, tá? Vai chegar um momento em que o professor tem que chegar na sala de aula com o assunto do dia, tá? Em tempo real, aconteceu agora. Então, essa transmissão de conhecimento vai se dar numa dinâmica diferente do que se dá hoje, também daqui uns próximos 10 anos, em que os dois são protagonistas da formação, quando não o aluno trazer pautas para que sejam desenvolvidas automaticamente em sala de aula, tá? Em tempo real. Aconteceu agora, nós vamos falar disso hoje. Então, essa remodelação do processo de ensino está muito atrelada às questões do Learning Analytics. Em que sentido? Vai haver a necessidade cada vez maior dos formadores, das pessoas que estão atreladas ao desenvolvimento de conteúdos, analisarem constantemente o perfil dos alunos que estão em formação. O Learning Analytics é a emissão de relatórios em tempo real também da formação durante o percurso didático de cada aluno, para que essas informações possam ser utilizadas para que a formação seja readaptada num contexto agora, em tempo real, tá? Então, essas informações vão sendo utilizadas para que essa personalização do ensino aconteça de forma constante. Hoje a gente percebe que a academia, principalmente, tem dificuldade em fazer essa remodelação, mas a tendência é que existam aí softwares e outras ferramentas que ajudem o professor a ter essas informações, a baixar essas informações e utilizá-las ao seu favor para a personalização do ensino, tá? A tendência da EAD na formação do jovem é o uso de recursos, gente, recursos que são inovadores, que servem para motivar. Quando eu falei há semanas atrás aí sobre metodologias ativas, eu falei que o aluno
quer ver aquilo aplicado na prática agora, ele não quer estudar e saber como é que funciona, ele quer ver aplicado na prática. Então, uma das tendências maiores é o uso de metodologias ativas no processo formativo, tá? O uso de realidade aumentada, de ambientes simulados, de gamificação para atrelar a motivação do aluno, para que cause maior motivação. Então, quando a gente fala de formação de jovens, a gente vai falar sobre educação à distância, porque essa fase, essa geração Z, ela já nasceu com a internet, já nasceu manipulando dispositivos, então para ela é natural estudar à distância. Não vai existir mais aquele processo como a gente, na nossa geração, tem de conscientização da EAD, para daí poder estudar EAD. Não. Essa geração Z, ela já sabe que estudar via online é uma característica já do dia a dia, ela não vê isso como um tabu, né? Então, com esses jovens não é necessário trabalhar essa conscientização, porém sim utilizar metodologias ativas e processos didáticos em que o aluno possa se inserir dentro da formação através de tecnologias vestíveis, óculos, ambientes simulados, usar o ensino híbrido quando há dificuldade da instituição em desenvolver o processo didático online, então que comece-se pelo híbrido, né, que é um pouco presencial, um pouco online, e logicamente a utilização do BI, do Business Intelligence, do Learning Analytics, para poder remodelar constantemente esse percurso. Então essas são tendências da educação à distância na formação desses jovens, tá? É utilizar justamente esses recursos, essas ferramentas, em que o aluno possa ser inserido dentro do processo didático. Existem alguns pré-requisitos que são fatores de sucesso para formar jovens na EAD. O que isso quer dizer? Existem alguns pré-requisitos que devem ser levados em consideração no momento em que você desenvolve uma formação, para que esses alunos sintam-se acolhidos no ambiente virtual, tá? São eles dois principais, que é um fator de sucesso principal é a flexibilização do processo didático. Ele precisa estar acessando de qualquer lugar, a qualquer momento, no momento em que ele pode estudar. Então, essa flexibilização é uma regra básica. E também a regionalização do processo de ensino, como eu falei anteriormente, é atrelar o conteúdo, a formação, a informação ao mais aproximadamente possível às necessidades daquele público, daquela região, tá? Existem alguns pré-requisitos básicos a ser levados em consideração no ato de transformar o seu curso num curso bem sucedido para jovens, que é a filosofia pedagógica construtivista. A base do seu curso online tem que utilizar uma filosofia construtivista, no sentido de o aluno, o que é a filosofia construtivista? O aluno ele vai estudar já construindo o seu percurso didático a partir de dados que ele conhecimentos prévios que ele já demonstra. Então ele não vai começar do zero, tá? Isso é um fator de sucesso, um fator chave de sucesso para o seu curso ser bem sucedido, que é você ter uma base filosófica construtivista. O aluno chega no ambiente virtual já com conhecimento prévio, ele não vai começar do zero. Então isso é o básico, tá? Outro fator de sucesso para que esse curso seja bem aceito pelos jovens da geração Z é o mapeamento instrucional, objetivos bem claros, de onde você quer chegar com a formação do jovem. O jovem que acessa a internet, ele não quer ver um monte de informação, ele quer rapidez, ele quer dinamismo, ele quer o foco, ele quer direto no foco da formação. Então, o mapeamento instrucional correto para se decidir quais os recursos, quais as ferramentas, quais as tarefas vão ser utilizadas, é importantíssimo que seja determinado de uma forma bem correta, atrelado ao perfil do público, tá? Então, o mapeamento instrucional é um dos fatores a serem levados em consideração. O terceiro fator dos 6 que eu vou falar é o suporte metacognitivo.
que é o Learning Analytics? Você, como professor, analisar os dados do aluno para tentar personalizar o máximo possível a sua formação. Aluno da geração Z, ele quer ser tratado como ele não quer ser tratado como todos. Então, é interessante que se use essa questão do Learning Analytics para você estar constantemente atualizando, personalizando a formação dos seus jovens. A outra questão é a sensibilidade cultural, né? A regionalização do processo de ensino, adaptar a formação para aquela cultura local. E também a flexibilidade estrutural. Gente, cada vez mais híbrido, a estrutura do curso tem que ser cada vez mais flexível, mais híbrida, numa linguagem mais facilitada, pílulas de conhecimento, para que o aluno possa acessar de uma maneira rápida o conhecimento. Então, a filosofia construtivista, mapeamento instrucional, esse suporte metacognitivo de analisar os dados do aluno, sensibilidade cultural, adaptar a formação ao seu local e a flexibilidade estrutural, ambientes flexíveis, são fatores chaves para que o seu curso online seja bem sucedido para a geração Z, tá? Bom, e finalmente eu vou falar para vocês sobre como estará a educação em 10 anos. 45% dessa geração Z, dos 18 aos 24 anos, já sabem que a graduação, a formação de graduação, não é uma certeza de emprego. Eles sabem que eles podem conseguir emprego sem se formar, sem se graduar, tá? Esse papo de você só vai conseguir um emprego com diploma na mão, para essa geração não cola, tá? Logicamente é interessante que eles tenham a graduação, mas a tendência é que as pessoas comecem a trabalhar antes de efetivamente terem essa questão da graduação, tá? Como eu falei, a formação vai ficar cada vez mais generalista, a especialização, o aprofundamento do conteúdo, ele vai ocorrer num segundo momento, depois que esse jovem já se inseriu no mercado de trabalho, em que ele vai atrelar os seus ciclos para formações mais específicas. E, normalmente, cada ciclo, cada novo emprego, um ciclo da sua vida, um novo emprego, que demora aí no máximo até 5 anos, buscam uma nova formação, um novo emprego, é aí que eles vão se especializando, tá? É durante esses ciclos. A questão, o modelo de graduação que a gente tem hoje nas instituições de ensino já estão obsoletas, elas precisam de remodelação, elas precisam de uma injeção de motivação, uma injeção de recursos que motivem o aluno, e os professores precisam entender um pouco mais de análise de dados de alunos para personalizar cada vez mais essa formação. A tendência daqui 20, 30 anos são cursos menores, com turmas menores, cada vez mais personalizadas em tempos maiores. Então, são menores cursos com mais turmas, com menos pessoas, cada vez mais especializada, né? A instrução cada vez mais personalizada, porque só é possível personalizar uma instrução para grupos cada vez menores de alunos. Então, são mais turmas com grupos menores. 1/3 desses jovens universitários tem dúvida do que essas graduações de hoje podem oferecer em termos práticos. Eles têm a tendência a achar que os cursos oferecidos e da forma como eles são oferecidos hoje, eles não conseguem ter visão de como isso se pratica no mercado. Então, eles acabam optando em não fazer uma formação ou fazer uma formação mais à frente, porque eles não conseguem fazer essa ponte entre a teoria e a prática. Então, isso acontece já com 1/3 dos jovens presentes no Brasil, tá? Bom, contudo, a universidade tem que se alinhar com essa nova era. De que forma? Estruturação total do processo pedagógico, tá? Estruturação instrucional. Então, deve haver aí uma remodelação, uma reengenharia. 45% desses jovens que já estão na universidade hoje, eles se evadem, eles saem, eles acabam se desmotivando ou não concluindo o curso, porque ainda não conseguem, mesmo durante o curso, ver que os princípios daquele curso não estão atrelados aos seus princípios. Então, eles acham que um curso de graduação que não atende aos seus princípios morais filosóficos, eles acabam desistindo. E isso acontece com 45% dos jovens já na universidade, tá?
que isso acontece, acarreta aqui? Que eles querem sentir que as graduações trazem situações reais, uso de cases, eles querem sentir como se eles estivessem inseridos na realidade. O uso de recursos pedagógicos que insere eles na realidade. Então, tarefas, cases, ambientes simulados, ambientes gamificados, trazendo desafios de resolução constante para o aluno, é que faz com que o aluno se motive, tá? E se tiver atrelado aos seus próprios princípios, isso pode ser adaptado com a análise desses dados instrucionais, cada vez mais incidente, que aqui o aluno continue no curso e não cause a evasão. Eles querem aprender na prática, né? A metodologia ativa está aí para isso. O uso de metodologias ativas não é diferencial, já é algo básico na educação. Deve-se atrelar metodologias ativas em qualquer tipo de instrumentação pedagógica que você esteja desenvolvendo, criando, analisando. Então, inserir as metodologias ativas é básico, né? E querem aplicar o conhecimento. Então, esses jovens da geração Z, antes mesmo até de se formarem, eles já querem buscar situações de carreira onde eles podem atrelar já os seus conhecimentos. Então, a gente sabe que no Brasil hoje o desemprego é alto, né? O FIES, o financiamento estudantil, é escasso, mas ainda assim um desafio da instituição, além de promover uma instrução mais atrelada ao aluno, ele também tem que, uma das saídas dessas instituições de ensino é potencializar a empregabilidade de forma a atrair esse estudante, tá? Então o estudante, além de sentir que o conteúdo está afinado aos seus princípios, ele tem que sentir que a instituição de ensino está apta a transformar, a dar a empregabilidade dele, tá? A gente sabe que a evasão hoje, o primeiro quesito é a evasão nos cursos dos alunos hoje, é a questão financeira, porém o que me surpreendeu bastante, a segunda questão é o distrato com o professor. O professor ainda tem dificuldade de entender que o aluno hoje é protagonista da formação e que ele pode também trazer para dentro de sala de aula pautas que podem ser trabalhadas. Essa dificuldade desses professores hoje de entender isso nesses alunos dessa geração faz com que os alunos também desistem desses percursos didáticos, tá? Então, isso acontece já, isso que eu acabei de falar, acontece já com 63% dos jovens na graduação. Eles saem ou não concluem o curso, primeiro, porque é a questão financeira, e segundo, é o distrato com o próprio professor. Bom, existem profissões que vão deixar de existir em 20 anos, né? E a gente sabe que a questão está muito atrelada à inteligência artificial, né? Ao uso de robôs, chatbots, enfim, para que a instrução seja cada vez mais massificada, né? Mas isso é uma pauta para uma próxima conversa da gente. Fica aí esse desafio de entender que as universidades têm de se moldar à nova era, saber que a tecnologia já não é mais novidade, né? Começar a entender, analisar mais esses dados desses alunos para poder personalizar mais a formação e, em contrapartida, as empresas estão tendo que também se remodelar para poder atrelar, trazer para si esses profissionais da geração Z que são muito mais flexíveis, muito mais inovadores, muito mais criativos, desde que eles sintam-se acolhidos no sentido de a instituição proporcionar para eles a mesma filosofia que eles buscam, né, em termos de afinidade com a instituição, com a academia, com a própria corporação. Então fica aí esse desafio. A geração Z é uma geração que já está aí, né, e que logicamente vai tomar lugar das gerações nossas que já estão ficando para trás, né? Então o desafio nosso é entender essa geração e poder promover essa nova era da carreira e também do próprio estudo. Eu vi que algumas pessoas aqui compartilharam. Rosa Maria, obrigada. Eu vi que alguns já compartilharam o nosso vídeo aqui. Andréia Mariano, as ferramentas sistêmicas precisam buscar soluções para que existam cada vez mais o preenchimento de lacunas. Exatamente.
Existem muitas lacunas a serem preenchidas ainda no processo didático para a educação à distância, mas a gente tem que entender que para essa geração isso não é novidade, né? Que a gente é que tem que atender. A geração nova está aí já usando os dispositivos, para eles estudar à distância é uma coisa básica, né? E que a tendência as instituições cada vez mais preencherem essas lacunas, né? Através da formação do seu quadro docente, enfim. E professores como vocês que estão aí interessados em saber como que isso está ocorrendo, né? E o acolhimento em ambiente virtual é de extrema importância, Mara, isso mesmo. Existem até não só o acolhimento, mas a constância disso. Como é que você vai fazer com que o seu aluno se motive também durante o percurso, né? O acolhimento é importante, mas a constância daquilo que está sendo oferecido também é. E para isso existem aí esses recursos de metodologias ativas, da própria uso da gamificação para motivar esses alunos. Bom, pessoal, fica aí então essa conversa rápida sobre isso, sobre a geração Z, sobre o futuro do mercado de trabalho. E espero que vocês tenham gostado aí. Próxima semana a gente vai falar um pouquinho sobre outros assuntos que a gente vai divulgar aqui na rede. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!